Bem-vindos ao programa VEMO1. Aqui vocês vão aprender informações, curiosidades e alguns fatos da nossa história. VEMO1, na língua terena, significa a nossa voz. Estamos na comunidade indígena Marçal de Souza, um bairro habitado por nossos parentes terena. E aqui, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Nir Terena, é onde a nossa cultura prevalece. Estamos aqui para dar voz à nossa comunidade e abordar algumas questões indígenas, incluindo a nossa arte, a nossa cultura, a nossa linguística e a nossa conquista. Com vocês, nossos convidados. É cultural dos terenos, os nossos antepassados. Eu sou terena. Não tivessem pegado nossas terras, Da nossa cultura, da nossa existência. Que vai protagonizar, junto com os povos indígenas, construir as políticas daqui. Luta, muito luta. O VEMO1 hoje traz Lísio Lili. Nosso entrevistado tem um currículo extenso e uma longa trajetória. Membro do povo terena, Xumonó, foi vereador por 2 mandatos, também secretário de Agricultura e secretário de Serviços Urbanos em Equidauana. No plano federal, foi delegado regional da FUNAI e também administrador da FUNAI. No movimento indígena, participou de retomadas dos territórios indígenas e Caduel. Lísio, é um prazer e uma honra e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Lísio, o que é, como atua e quais os projetos do CMDDI, que é o Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas em Campo Grande? Uma alegria comentar um pouco do trabalho que estamos realizando aqui na capital. A grande verdade é que quase 20 anos foi criado esse conselho e ela tem como atribuição principal combater a discriminação aqui na cidade. E o outro papel que lhe é atribuído, que não é de caráter executivo, é de caráter de formulação dos projetos, ela pouco tem conseguido fazer esse papel. Os povos indígenas foram dificultados por conta da tutela. Então, muito de nós temos dificuldade hoje de formular. Escrever, colocar e construir um modelo que trabalhe isso. Esse é o nosso papel, então, constitucional, institucional. É combater a discriminação e o preconceito que está aqui em Campo Grande. Lísio, o indígena urbano, ele mora com dignidade dentro da cidade? Pois é, Sâmara, deveria, né? Porque somos todos brasileiros. A Constituição brasileira de 88, ele coloca todos nós como brasileiros, inclusive os povos indígenas. A Constituição de 88 é um marco importante. Exatamente, o objetivo era retirar daquela condição que todos os brasileiros estavam, e dentre eles os povos indígenas, trazê-los para que a igualdade imperasse. A ideia das cidades, quando ela foi criada, era das melhores possíveis. Então, quem viesse para cá, obviamente que seria implantado nesse plano sensacional. Mas não foi assim. Muitos dos nossos povos indígenas tiveram que sair das aldeias quase que empurrados, porque o projeto do Estado brasileiro era tirar as pessoas do seu habitat e submetê-los a uma nova condição. E os povos indígenas são vítimas dessa situação. Então temos povos indígenas que não têm habitação, temos povos indígenas que não têm
um salário digno, a mobilidade deles é dificultada, a juventude não está na sala de aula, então não está na academia, as mulheres sofrem porque os homens algumas vezes têm que sair da própria cidade e buscar em outro lugar a sua mantença. Então a cidade não tem sido um local digno para os povos indígenas. Esse é um dos objetivos também do CMDDI, construir políticas públicas voltadas para ela. A gente sabe que Vemon significa nossa voz. O que você tem a dizer sobre o registro da oralidade e qual é a importância dela hoje? Uma outra situação que precisamos focar fortemente, o CMDDI tem essa preocupação, porque a tutela, Sâmara, isso nós precisamos enfatizar bem. A tutela, os modelos que o Estado implantaram, ela retirou a nossa voz, tirou de nós a capacidade da palavra. Então, os povos indígenas se veem com muita dificuldade de expressar o que eles pensam, porque o Estado brasileiro usurpou do protagonismo dos povos indígenas. Quando acontece isso, tira a palavra deles, obviamente. Retirando a palavra, retirando o verbo, retirando a forma de reclamar, isso é muito prejudicial para as nossas comunidades. Isso faz parte de uma luta que precisamos fazer. Os povos indígenas precisam recuperar o verbo e a oralidade, que é parte da existência deles. Não é só a escrita e a leitura, mas também a palavra, ela precisa ser resguardada, reintroduzida, e os povos indígenas podem até, a partir daí, protagonizar o projeto de futuro deles, né? Essa é a importância desse projeto que vocês estão fazendo. A nossa palavra tem que ser reentregue para os povos indígenas. O que representa para você as comunidades indígenas urbanas? Você vê como uma resistência? Como você vê? A resistência é a palavra que podemos usar com mais ênfase. Os povos indígenas, principalmente nós aqui, povos que estão aqui na cidade, que estão nos territórios também, eles representam resistência e também um horizonte para nós. Nós estamos aqui presentes, nesse presente momento contemporâneo, graças ao vigor, graças aos princípios que a gente conseguiu dos nossos ancestrais e que mantemos, é que nós podemos hoje colocá-las como força, como expressão, como valores para a gente poder dizer, olha, nós estamos aqui também na cidade de Campo Grande participando ativamente no desenvolvimento da cidade. Lísio, nós estamos aqui no Memorial da Cultura Indígena Cacique Nirterena. O que você tem a me dizer sobre este termo, memorial? Olha, eu considero importante os espaços como esse, né? Não só dos povos indígenas, como de uma forma geral. A questão é que o assunto terena, a questão terena, ela é contemporânea, não é? Ela não ficou no passado. Isso é que nós estamos reclamando na construção do plano, exatamente para abolir essa ideia de que a história terena é no passado. Não, a história dos povos indígenas, Terena, Cadiuel, Kaiowá, ela é tão atual, ela tem lugar, não é só no plano do passado, mas no plano do futuro. Nós somos povos que estamos escrevendo a nossa palavra, através do nosso Vemon, como você fala, a nossa história. E essa história, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser dita, ela precisa ser escrita, ela precisa ser mostrada, porque nós vamos construir uma sociedade que vai protagonizar, junto com os povos indígenas, essa ideia. A ideia de um novo momento, ela está sendo pensada pelos povos indígenas. E o que nós precisamos fazer, Samara, é tornar conhecida a nossa cultura para que todos, de forma co-irmã, todos, não é? Nos juntemos e possamos juntos construir um novo Brasil, um país mais acolhedor,
um país onde todos possam falar a sua língua, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas histórias. Os povos indígenas estão recepcionando isso. Eles querem isso, entende? Então, o memorial, ela pode ser um espaço para a gente guardar não só os nossos papéis, os nossos documentos, mas as mudanças, os objetivos de futuro, a visão de mundo de futuro que precisamos fazer. Nós temos um futuro brilhante para todos nós brasileiros. A maioria dos nossos parentes, quando eles saem da aldeia rural para um centro com mais acessibilidade, quanto escola, quanto saúde, precisa de mais políticas públicas para que ele não se sinta tão desamparado? Principalmente, Sâmara, políticas públicas nós precisamos construir. Eu não sei se você percebe, os poderes constituídos, eles destinam para os povos indígenas as chamadas ações. Uma ação aqui, outra ali, nós não temos políticas públicas definidas, a começar pela educação, a começar pela saúde. Então, o que acontece? Quando a atuação do poder público é assim, você está oferecendo atividades ou ações genéricas para os povos indígenas. Então, nós temos aqui um universo de parentes que estão deixando de falar a sua própria língua. Por quê? Porque eles estão totalmente inseridos, 99,9% do dia dele, com outras atividades e não as deles. Então, as políticas públicas, eles precisam sofrer mudanças e para isso nós estamos criando, junto com o CMDDI, uma política municipal para os povos indígenas de Campo Grande. Estamos já organizando forças dentro do CMDDI para que no próximo ano a gente inicie e apresenta na Câmara ou para a Prefeita de Campo Grande, para a gente iniciar em 2025 a discussão desse plano que nós aqui estamos pensando. Lise, foi uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Aina Puyacué. Vocês ouviram a Sâmara falando Aina Puyacué? Sabe o que significa? Obrigado.